Muito bem. Hoje quero falar com você a arte de não prender. E essa arte de não prender é o seguinte: todos nós temos mania em prender, em trazer tudo para a gente. Tudo que a gente eh, vê que é bom, a gente quer carregar para a gente. A gente tem dificuldade de ver uma rosa no jardim bonita, perfumada e simplesmente contemplá-la. Ou ir lá cheirar o perfume real da rosa e ver aquela beleza e deixar lá. A gente tem um desejo imenso de trazer para a gente. Isso está dentro da mania de prender. Nós estamos sempre querendo prender as pessoas ou as coisas a nós. Por isso, refletir com você sobre a arte de não prender, veja se você observar você e as suas crianças. E agora eu falo para os pais, para os avós, para os professores, educadores que trabalham com criança. Nós queremos que as crianças se adaptem e se destaquem. Duas coisas que a gente quer. E essas duas coisas é uma forma de prender a criança. Uma é querer que a criança se adapte a qualquer realidade. É bem verdade que o cérebro humano, ele tem essa facilidade de se adaptar às diversas situações e realidades. Mas sabemos também que, às vezes, isso é forçar. Os pais forçam os filhos a se adaptarem a certas situações. Por exemplo, muitas vezes os pais muito cedo vão para as festas e levam os filhos. E os filhos precisam, muitas vezes, se adaptarem àquela realidade daquela festa e tem que ficar sem cochilar, não pode dormir, porque o menino tem que entrar naquele clima ali. Mais tarde, esse menino se torna um adolescente e vai se tornar um festejante também, e vai estar sempre querendo estar na festa, todos os pagodes, vai querer estar lá, e por isso o pai vai querer agora adaptá-lo à realidade dos pais que não estão indo mais para a festa e agora prende o seu filho ali dentro de casa. Veja o que você faz. Você força ele a ir com você para a festa quando criança. Quando ele chega à fase da adolescência ou da juventude, ele quer sair para a festa e você proíbe. Olha que confusão você criou aí na mente dessa criatura. Depois, é muito fácil você querer que seu filho se destaque na escola, se destaque na sociedade, se destaque dentro de casa, se destaque e daí por diante. Isso eu quero dizer para você que, para isso, você termina prendendo a criaturinha, forçando, pressionando e cobrando muito da criança. E você sabe que se você puxa o chiclete, ele estica até onde ele pode. Quando ele não pode mais, ele se parte. Às vezes você faz isso com sua criança. Ou o adolescente, pode ser também. Eu quero lembrar você que modelar uma criança significa deformar, significa desencaminhar a criança. Aí você diz assim, mas a gente domestica um animal. Sim, um animal sim, porque o animal não é racional. Mas o ser humano, ele não pode ser domesticado, ele não pode ser pressionado para ser aquilo que sua mente diz que ele tem que ser. Cada pessoa que Deus manda para aqui, para a terra, para construir uma história, Deus deu a ele todas as habilidades e todas as qualidades que ele precisa para ele ser ele. Só que você, pai, mãe, professor, educador, ou sei lá, alguém que cuida dessas crianças, pode deformar essa criança.
Veja quanto você, hoje você, na sua idade, na idade que você está aí agora, veja quantas vezes e quantas coisas aconteceram na sua vida que você se perdeu de você. Quando a gente faz análise, a análise é a busca por você. É querendo conhecer você, descobrir você. Porque se você observar hoje, você é o desejo do seu pai, é o desejo da sua mãe, é o desejo da professora, é o desejo do padre, é o desejo de meio mundo de gente, menos o seu desejo, menos o seu ser. Eu chamo isso também de capas. São capas. Toda vez que você quer formar uma pessoa, uma criança, você deforma. Quando se fala de gente, é diferente de uma formação, vamos chamar a formação profissional. É diferente. Não estou falando dessa formação. Existe realmente uma formação. Coloca você numa forma para você agir de acordo com aquele universo. Aí sim, aí você pode chamar isso de formação. Mas toda vez que você quer formar uma pessoa, você deforma. Por isso que Jesus diz assim, não chame ninguém de mestre. Só um é vosso mestre. Por que ele diz isso? Porque ele está falando do mestre da vida. O mestre do karatê, o mestre professor que ensina as nossas matérias. Esse sim, esse é mestre. Mas o mestre que Jesus está dizendo, que não chame ninguém de mestre, é o mestre da vida. Porque só ele pode formar, porque ele conhece. E a formação de Jesus não vai te colocar numa forma. Lembre-se que toda vez que você vai formar, coloca numa forma. E toda vez que você coloca na forma, você deforma. Você atrapalha o desenrolar, o desenvolvimento do ser humano, da pessoa. A pessoa nasce e traz consigo elementos da sua personalidade. Se mais tarde você não tiver cuidado, você vai criar personas, vai criar máscaras e máscaras nessa criança. Eu encontrei uma criança, uma menina de 2 anos e meio para 3 anos. E a menina, a mãe reclamava muito que a menina era muito moça. A menina queria botar batom, queria ser gente grande, o tempo inteiro queria ser gente grande. Mas quando eu fui conversar com a mãe, eu fui percebendo que essa menina não veio assim, ela não nasceu assim. Ela foi colocada numa forma. E a forma é que a mãe ia se trocar, se arrumar e se maquiar, a criança ali do lado. E ela foi pegando ali a manha da mãe, aquela coisa toda, e a mãe foi deixando. 2 anos e meio, 3 anos, a menina começa agora a falar como uma moça, como uma jovem, a andar como uma jovem, a exigir coisas que somente uma pessoa mais adulta estaria pedindo. Então, o que aconteceu com essa menina? Ela foi colocada numa forminha. E por isso, agora a menina está deformada. E a mãe está preocupada. Está achando que ela está doente. Que essa menina precisa de terapia. Ora, é claro que você, meu irmão, minha irmã, que cuida da criança, a criança até os 12 anos, ela vai ser aquilo, a forma, ou seja, ela vai ter a deformação que você der. Se você deixa a criança crescer, porque na verdade, o que é cuidar de criança? O que é educar criança? É deixá-la ser, é acompanhar. Quem educa tem que acompanhar. Não é deformar, não é colocar ela numa forma. Não é que você queria ser alguém e não conseguiu ser e agora você quer que sua filha, seu filho seja. Não é por aí. O caminho não é esse. E aí tem outra coisa.
Ninguém é igual. Por isso, muitas vezes, tem pais querendo que o filho mais novo seja igualzinho o filho mais velho. Ou seja, haja como ele, pense como ele, tenha as atitudes como ele. Isso é impossível, gente. É totalmente impossível. Quando você quer que isso aconteça, você está deformando a sua criança. Quando Deus fez o mais velho, quebrou a forma. Quando Deus fez o mais novo, também quebrou a forma. Não tem como botar mais ele na forma do mais velho. Não tem mais, não tem como. Cada um vai ser cada um. A gente costuma dizer, os dedos das mãos não são iguais. E se fossem iguais, a gente ia ver que era defeituosos. Se tiver alguém que nasceu com os dedos todos iguaizinhos, é um defeito. Porque o perfeito está na desigualdade deles. Que cada um tem uma função. E por isso, cada ser humano que veio a esse mundo também tem sua vocação, tem sua função. Por isso, prender jamais. Você precisa deixar ser. Primeiro tem que deixar ser. Você acompanha. Quem cuida de criança, acompanha a criança. Vai dando limites naquilo que você sabe que ela não tem capacidade de pensar. Ela vê uma janela aberta e ela pula da janela. Então você tem que dar limite a ela, você tem que ensinar a ela que não se pula de uma janela, que não se pula da cadeira, que pode cair, pode se quebrar, pode se machucar. E aí sim. Então você aí está acompanhando a criança. Nunca e jamais prender a criança. Deixa ser. Há muitas reclamações de pessoas por terem sido presas. Você pode ser uma dessas pessoas que está me escutando aí. Que seu pai prendeu, sua mãe prendeu, não deixou sair, não deixou ser, nunca, não deixava respirar. O pai ou a mãe botou numa forma, sufocou. Foi muito amor. Você pode até dizer, foi muito amor. Por amor que fizeram isso comigo. Mas esse amor deformou. Esse amor, esse serviço, esse cuidado, foi um cuidado exagerado. E deformou a criança ou o ser humano. E por isso hoje você não é a pessoa que Deus fez. Você está sendo ainda a pessoa que seus pais fizeram. Agora preste atenção uma coisa. E esse lembrete guarde com vocês, pais, educadores. Se deixá-los ir, eles voltarão. Se prender, perderá para sempre. Você nunca mais vai recuperá-los. Prender, nunca mais você vai arrumar, ajeitar. E para finalizar, deve-se abrir mão das suas expectativas para que as crianças possam tornar-se por si mesmas o que elas são. Elas precisam ser o que elas são. Então aquele ser frágilzinho que acabou de nascer, lembre-se, ela veio para esse mundo para ser ela. Não atrapalhe. Se você não ajudar, com certeza você vai atrapalhar. Não atrapalhe. Deixe a criança ser quem ela é. Assim ela vai ter menos trabalho, menos psicoterapias, menos transtornos, menos conflitos. Ajude a sua criança a ser ela, não a criança que você gostaria que ela fosse.